Ok, acredito que podemos dar início à nossa aula. Eu já peço desculpas antecipadamente se eu misturar teto no meio. Já estou há muito tempo em Timor e falo teto diariamente, então, às vezes, acaba por misturar as línguas no meu cérebro. Mas a nossa ideia hoje é a nossa primeira aula sobre o direito penal, a parte específica da matéria. Hoje eu colocamos uma matéria muito breve. Assim, primeiro faço a explicação em português e depois repito a explicação em teto. Pode ser? Podemos tentar desta maneira? Pode ser, doutora. Pode ser, doutora. Vamos tentar, né? Temos que experimentar. E depois, Sim. né? Sim. E depois da aula de hoje, podemos avaliar, certo? Ok? Então, eu vou explicar essa primeira parte em teto, somente para assegurarmos que todos compreendem. Ok. Hoje, itahahu itania, parte dos programas Direito Penal Ninia, nebe itahatete itasei hahu usa em português. Aturralo nessa experiência 8 anos, itasei halo hoje amital matéria badak 8 anos, ho ideia katak. Dauluk apresenta e ali em português. E nós, depois, apresenta a matéria Hanesan e Halian Teto. Itahalo experimento Hanesané, atuharé se parece sai metodologia ida diak, e depois itabele avalia, e se pode ser assente Hanesané diak, kahakara maneira cedo, depois itabele discute. Ita tem que coco o outro uma fom, atu tempo Hanesan aprende a matéria, né? Ita segura focus para matéria, no mos para lian. Certo? Ok, então vamos começar. Certo, doutora. Eu tenho que pensar para falar em português agora, senão sai o teto. Sorte que eu ainda não falo fataluco, senão já misturava fataluco no meio. Ok, nosso direito penal. Hoje, a nossa matéria embarca uma visão geral do sistema do direito penal. De uma maneira diferente, pois a JUS não fazemos as coisas de uma maneira muito tradicional. Então, vou tentar explicar de uma maneira diferente para vermos se é um método eficaz para a explicação. Ok, então, primeira coisa a notar, que o direito penal, a punibilidade das pessoas é uma restrição ao direito fundamental. Essa perspectiva não se pode esquecer. Se pensarmos com essa perspectiva sempre quando estamos discutindo o direito penal, acredito que teremos muitas soluções às nossas dúvidas. Então, o direito penal na verdade, representa lei restritiva dos direitos fundamentais. Quais direitos fundamentais que o direito penal limita ou restringe? Os principais são, de forma inequívoca, a liberdade pessoal. A liberdade no sentido da liberdade de ter a capacidade de ir e vir ou movimentar-se de acordo com de acordo com a sua própria vontade. Então, quando falamos da liberdade pessoal, praticamente o direito de não ser preso, certo? O direito de ter essa liberdade de ir para onde queira, uma pessoa queira. Vamos encerrar. Reunião em português? Fácil de compreender? Fácil. Ok. O tempo,
O tempo ralo complexo liu, tá bem? Uma vez o português simples 8 anos. Ok, obrigado. Obrigado pela avaliação breve. Então, nós temos o direito. Quais são os direitos que o direito penal limita? Os direitos fundamentais, a liberdade pessoal. Por vezes, o direito penal também limita o direito de propriedade privada. Neste caso, estamos falando as penas de multa. As penas de multa, como uma consequência do crime, impacta o direito de propriedade privada de uma pessoa. De acordo com a Constituição de 2002, todos têm direito à propriedade privada. O direito penal, na sua vertente, no seu âmbito processual, também limita o direito à privacidade, certo? Acabamos tendo a situação em que as entidades públicas, através do exercício da ação penal ou do próprio tribunal, acaba tendo o direito ou o poder de intervir no direito da privacidade das pessoas. E temos, por vezes, também, da mesma maneira com o direito à propriedade privada, o direito penal, a punibilidade de atos, podem limitar o direito ao trabalho. Não esquecendo que há penas acessórias, em que podem determinar o não exercício de certas profissões como uma das penas acessórias. O doutor João tem algum ponto de ordem? Que levantou a mão? Doutor João, ou não? Ok, então continua. Ok. Então, a restrição dos direitos fundamentais é prevista na Constituição, no artigo 24. A restrição de qualquer direito fundamental deve ser por lei e deve ser necessária e proporcional. Então, a ideia é que o legislador não pode limitar o direito das pessoas quando não seja necessário ou proporcional ao interesse ao ser protegido. Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte: para definir um comportamento como crime, a conduta deve ter um nível de reprovação alta para que justifique a restrição do direito à liberdade, o direito à propriedade privada, o direito ao trabalho e os outros. Então, para definir crimes, a definição de certos crimes não é um processo simples. Ah, não gostamos desta conduta, vamos criar um crime. É um processo analítico bastante complexo e profundo, pois o direito penal limita, restringe o direito das pessoas. Então, deve ser sempre a restrição necessária e proporcional. Quando falamos de leis restritivas, que, tal como previsto no artigo 24 da Constituição, estamos falando da competência do Parlamento, no âmbito da sua competência legislativa exclusiva, prevista na própria Constituição, que prevê que o Parlamento é o órgão de soberania que tem a competência de legislar sobre os direitos fundamentais e liberdades. Mas temos também a possibilidade do direito penal ser regulado via lei do governo, isto é, um decreto-lei, a partir da competência do governo delegada pelo Parlamento Nacional, que é aquelas previstas no artigo 96 da Constituição, em que o próprio Parlamento aprova, autoriza o governo a legislar nas matérias. E dentre as duas matérias que o governo pode legislar de forma autorizada, são as definições dos crimes
e a definição do processo. Ok? Hauhusu batida, hauhusu ponto de ordem, então pode ser a hakara que agora explica idanei halianteto, ka haleu roto, depois uma fila. Se bele traduces, doutora Cari. Desculpa? Se bele, doutora, me introduces a língua teto. Halo cada hakatida e halianteto, né? Haumoso hanoi. Tá bem, obrigado, Itapotnia opinião, eu agradeço. Ok, agora eu troca o lunfato com halianteto, obrigado. Então, Banhira Itacoria Conabá determina punição, determina castigo, com natureza crime, determinação né, sistema legal né, ita tem que hare, nuda, visão, limitação, com a restrição do direito fundamental social. Banhira Itakai, perspectiva ida né, Karik ajuda ita, a tu banhira e análise, halo análise do direito, banhira e dúvida ruma, bele considera filafade, perspectiva idané. Processo crime roto representa limite e mania direito. Agora, direito fundamental saída, maxai hanesan, sujeito à limitação e a direito penal. Então, nós duni, itaíha, liberdade e mania, e liberdade e mania que pessoal nia ita refere a liberdade ema atu movimenta atu bamai atu hile atu bai hafati nebetu irninia hakarak ka vontade rásica. Direito penal, definição penal barra halok balum, punibilidade, mose impacto ba direito propriedade privada, direito atu sainai ba patrimônio ruma, ba sassan, carai. Direito de propriedade privada, direito ida, nebe reconhece a Constituição. E te imagina deite a situação, nebe castigo ida, nebe prevê a direito penal, mac multa. Significa que castigo ida, ema ida tem que foninia ossa. Banhira ita foninia ossa, banhira lei hatete ita tem que entrega itania ossa, ida ne e impacto direto ba direito propriedade privada nia. E processo criminal roto, icus e haninia lalau bye nia lori mos impacto, limite, direito privacidade nia. Também o processo penal, ita for lei for autoridade, que for kibit, a entidade pública. E da Ministério Público nebe exerce minha ação penal no modo patrimonial, atu intervém diretamente para a minha privacidade durante o processo toma. E a situação barak nebe moço lá os impedimentos, interferência, se houver interferência e a minha privacidade. Direito selo que nebemos vai sai relevante e a processo penal nuda a perspectiva restrição minha, processo penal, que direito penal restringe, limita a minha direito, mas que direito do trabalho. E tabela bela haluha, kata tui tania lei penal e hatimo, castigo ida, nebe relevante, nebe potencial, ka pena, mas limitação a tu bando a tu exerce função balo. Nós, então, ainda não temos valor impacto negativo que limita e mania direito do trabalho. Agora, banheira itacodia com a restrição direito fundamental nenia, Constituição RACIC prevê norma específica ida com a lei restritiva. Então, lei nebe limita e mania direito. Artigo nebe relevante, mas artigo 24 da Constituição nebe prevê lei restritiva. Agora, lei restritiva, tu artigo né, hatete kata restrição roto direito humano tem que ler o lei. Então tem que ir a lei ida, nebe determina atu limita e mania direito. Vai direito com a lei. Ita a análise geral sistemática da Constituição, ita buca tu identifica sema que competência
a tu halo lei refere. Tui Constituição Raça, competência principal legislativa, a tu halo lei, marca competência do Parlamento Nacional. Nebe prevê Parlamento no dá órgão soberania, nebe e a competência, ato, halo lei, corambá, direito na liberdade. Mabe, tui Constituição, governo, banheira nia halo lei, nebe resulta decreto lei, nia mos beleirra, competência, atu halo lei e área, definição crime, na definição processo crimininha, banheira retan competência delegada russi, parlamento, liu russi lei, autorização. Agora, é importante tu nota, Cata, lei restritiva, então, atu iha lei da nebe limita emania direito, laos deit iha requisito critério formal, sema lei, né? Mas bemos iha critério critério material, nebeita refere a critério necessidade não proporcionalidade. Então, a tu define hahalokida no dar crime, laos processo analítico nebe simples. A tu define hahalokida no dar crime, você precisa teto de diak, legislador, remanebe hakerek lei, parlamento, governo. Você tem que teto de diak, a tu identifica se cara necessário lolos, a tu criminaliza a halokida, e se cara criminalização, né? Proporcional ba interesse nebeita coco protege de uso e restrição. Então, de forma resumida, nunca podemos esquecer que o direito penal é, na realidade, restritiva. Então, temos sempre que procurar, a definição é sempre muito concreta, muito específica, há sempre passos processuais muito pré-definidos, há um formalismo sério e constante, pois a cada passo do processo há a possibilidade de limitar o direito da pessoa. E a pergunta quando vai dar, né? A pergunta pode ser em português ou em teto. Se os doutores ou doutoras perguntarem em teto, eu respondo em português. E depois em teto. Há perguntas sobre essa visão do direito penal. Não? Nairra? Pergunta aí, Nairra? Pergunta com comentário? Vai? Oi, sai, maroto no nok. Não? Não tem perguntas? Doutora Angelina. Temos. Sim. Sim. Só queria falar aumentar mais, doutora. Através de direitos fundamentais, em princípio através do princípio da legalidade, criar os princípios do direito, os princípios gerais do direito penal, como Eu entendi o comentário da doutora Angelina. É o seguinte, realmente, los duni, doutora Angelina Hatete, liu husi perspectiva né, e Raufia Hannes, né, e ta compreende princípio sira husi direito penal. Então, tambasama que sempre Hatete, tem que a legalidade e ta tem que identificar los crime nebe, ema comete, la bela inventa, então Hatete aulas balum.
a bela inventa, a bela condenada na rua, a bela tem que for direito princípio e a tema defender. Todos esses princípios são uma consequência do fato de que o direito penal é um ramo de direito que limita os direitos fundamentais. E, por tal, exigem muitas garantias. E, por tal, existem muitas regras, muitos artigos específicos. Os elementos do crime são específicos, são concretos. A linguagem é muito precisa, porque não se pode dar a carta branca para o legislador, para que as autoridades limitem os direitos das pessoas sem o formalismo necessário. Nossa? Então, doutora Angelina, depois só for tempo, Haret Emaida Mossakara, participante da Mossakara. Sim. Só segundo. How traduz bater também. Doutora Angelina comenta quando a visão ainda né, bela ajuda Ita. Obrigado, doutor Eduardo, foi tema. Nessa né ajuda How. Ajuda Ita a tu compreende princípios círculos de direito penal. E How reitera, How afirma que fale e da né Duni. Também a perspectiva e da né, mas e a regra específica e a princípio legalidade, aturrado crime tem que específico e a roto doutor Eduardo. Boa tarde. Alô. Alô, a Mirona. Escutamos, a Mirona. Sim. Muito obrigado. Acerca hoje a explicação da doutora, principalmente na restrição dos direitos fundamentais para assegurar os interesses, o interesse maior da sociedade. Só queria perguntar ou pedir a comentário sobre as questões já acontecidas sobre a criminalização da difamação. Isto está relacionado com isto ou não? Muito obrigado. Obrigado. Tu menciona dentro da Botsira Bele Russo pergunta e reteton, e dané itania aulas tu halo progressão linguística, na dica estresse. Por favor, participante, doutora Sirahoto. Ita semak hakara coco prática colher português, bele coco prática colher português. Semak hakara russo e radianteto, russo e anteto. Bahasa max, la me entendo que você vai falar, mas bem, exatamente a definição. Raul a pergunta você doutor Eduardo, né? Desculpa, agora doutor Eduardo Hanesane. Liu Russi perspectiva aí, né? Ok? Liu Russi perspectiva aí, né? Então, bele russo atuato comentário, carik discussão com a criminalização, difamação, ninha base, mas perspectiva aí da necalai, perspectiva que direito criminal no dá limite para direito humano. Nossa. E eu gostaria de dizer que é exatamente esta perspectiva para qualquer comportamento
para que o legislador defina como um ilícito criminal, quer dizer, um comportamento será um crime, é necessário fazer análise da restrição dos direitos humanos. O regime da restrição dos direitos humanos é previsto no artigo 24 da Constituição e é um regime muito específico, muito com seus requisitos formais, materiais, e o resultado dessa análise deve sempre passar o teste da necessidade. É necessário ou não criminalizar a difamação? E quando vem o aspecto da necessidade, identifica-se se há outras alternativas que possam trazer um resultado semelhante em relação ao interesse que se quer proteger. Então, no caso da difamação, nós temos o direito à liberdade de expressão da pessoa que fala e o direito à honra e à privacidade da outra pessoa. Então, o que nós temos que fazer num processo, no regime da restrição dos direitos fundamentais, é fazer um balanço. Tentar identificar o ponto de proporcional. E a posição clara e inequívoca dos direitos humanos é que a criminalização da difamação viola os direitos humanos, pois não é necessária e não é proporcional ao interesse que se quer proteger. E tal posição tem por base o fato de que há outros mecanismos eficazes para proteger o direito da privacidade da pessoa. Então, colocar uma pessoa na prisão por ofender o direito de a honra da outra é desproporcional à consequência. É mais efetivo, é mais rigoroso no âmbito dos direitos humanos, definir uma consequência, uma responsabilidade civil. Pedido de desculpas, publicação, pedido de desculpas e ainda indemnização civil. É tão eficaz ou até mais que colocar uma pessoa na prisão. Porque quando se coloca uma pessoa na prisão, nós não reparamos a honra da outra pessoa. Nós castigamos uma, mas não reparamos. Ok? Raul Halianteto? Então, pergunta do doutor Eduardo Mac, whose perspectiva é, né, Duni, Mac, whose perspectiva de direitos fundamentais, analítico, restrição, direito humano, nebe prevê, e artigo 24. Do artigo 24, e requisitos, que critério formal no material, ato segura, catacleída, sei, bele, duni, limita e mania direito. Então, ida nebe importante, mas critério necessidade. Okay? E a sorenida, e a processo, análise necessidade na proporcionalidade, e daí a sorenida, direito e mania liberdade de expressão, sorenida seluk, direito e mania privacidade na honra. Liu-se análise, lei restritiva, ita se cocorralo, teto idane. Labele hanesane, labele hanesane. Então, liu-se teto idane, makita se determina karik. Necessário calai, criminalizar halo aqui. E tuir posição direitos humanos, posição clara, não inequívoca, também posição é claro, não metem laws e direitos humanos,
katak, criminalização, difamação, viola direito humano, também nia sai nesse mecanismo nebe lá proporcional, no lá necessário, a tubele protege e mania honra na dignidade. Uso perspectiva de direitos humanos, difamação crime, lá necessidade, também a alternativa seluk. A total é maída e a prisão. Também nia ofende maseluk, e dané sai toda niu, e lá efetivo a tu hadie mania naran. A tu hadie mania naran, a tu ramose mania naran, sai foi, bela iha, mecanismo ion, inclui russo desculpa, publica minha informação nós, pedido de desculpa, nomos, selo e indemnização civil. Então, perspectiva de direitos humanos, natureza civil, sai nessa consequência, nebe proporcional, nebe valor e resultado, nebe tiak, aturrado teto e dané entre direitos siré. Diak? Como coituan, ao colher português e depois teto? Cadiak. Dia, doutor. Diak, tá bem. Ok. How russo se pode ser tu halo pergunta e relia em português, cara que pode ser mos bele repete pergunta e relia em teto, mos sei facilita a reunião. A reunião amores oito. Doutor Carlos, por favor. Obrigado, doutora. Cara que me colheu português, o lugar em cara que bele compreende também em prática. Sim. Perguntas. Sobre o punibilidade com restrição do direito fundamental, tem perguntas sobre o artigo 33, habeas do corpus. E pode entrar os direitos fundamentais relevantes na punibilidade da direito penal ou não, doutora? Qual foi o artigo? Desculpa. Não escutei. 33. 33 da Constituição. Constituição, habeas corpus. Da Constituição, tá bem, desculpa. É que o... então, Habeas o corpus. doutor... da Constituição da RDTL, sim. O habeas corpus, obrigado. Então, se o habeas corpus... Agora... Obrigado, doutor Carlos. How mute by tabot, tá bem? Também. Então, doutor Carlos Russo pergunta, how coloque lá, até não isso, mas a minha Constituição lá, se dá o coloque, sempre coloque. Doutor Carlos Russo pergunta, quando se hare Russo perspectiva de direitos fundamentais, crime, se cara que relevante calai, artigo 33 da Constituição nebe prevê conabá habeas corpus. Agora, habeas corpus no dá processo ida ato para violação e mania de direito e liberdade. Então, minha intenção, o habeas corpus, ato fokibit, e depois o português. Atu fokibit, ema interessada, atu exige liberdade e mania, banheira ilegal, banheira detenção, privação liberdade ilegal, ninia. Então, nós duni, habeas corpus nesse procedimento é importante, atu garante direito fundamental, liberdade ninia. Agora, habeas corpus, nia laos date relevante para processo crime. Ainda não é uma como coituan. Nia laos relevante date para processo crime. Por exemplo, halar tenecida pode ser de fulambal coto ida russirai estrangeiro, nia russo habeas corpus ida também questão quarentena. Sira Russi regra Timor-Leste prevê quarentena e hotel nebe lei sira governo que designa, que identifica.
e nia halo habeas corpus. Nia lacon habeas corpus, mabe nia la lacon nia la lacon taba processo la relevante, lai nia lacon habeas corpus taba nia la iha justificação na tom. Atu implementa habeas corpus. Mabe atu explica kata habeas corpus tu laos relevante para processo crime deito. Los duni kata kala bara que é relevante para processo crime, também é processo crime, mas a autoridade te fotiema prendema. Mabe imagina a situação ida, né, be iha edifício público ida, ema chave, ema ida e lara. Lá iha prende, lá iha polícia, lá iha polícia. Entendemos? Ele usa habeas corpus. Castigo disciplinar ida, alunos ira, imagina a professora ida, taca alunos e a escola hatete abandeit mak além fila. Entendeu? Podia justificar habeas corpus. Se cara que militar, FFTTL, determina não dar pena, não dar essa punição ida, ba membro ida nebe mais tarde, kata nia labela durante a fula ida sai russo quartel. Ainda nem mas pode sair justificação para os habeas corpus. Raula hatete atumanan kalamanan, mas é importante habeas corpus compreende laos deite e a âmbito criminal, mesmo que bye nia relevante liu ba o âmbito criminal liu e a situação Timor Timor-Leste. Raul Ratão então pode minha pergunta, doutor Carlos? Sim? Ok. Então a pergunta do doutor Carlos. Doutor. Não, de nada que é isso. Doutor, lima ya be. Também. Raul Ratão então pode minha lima. Diac. Obrigado, doutora. Raul então pode minha consentimento. Obrigado, Diac. Agora, em português, a resposta para a pergunta do doutor Carlos. Sim, o doutor Carlos identificou o artigo 33 da Constituição como habeas corpus e questionou se este instituto, em português chamamos o Instituto do Habeas Corpus, é um instituto relevante no âmbito da questão da punibilidade e restrição dos direitos fundamentais. E eu confirmei, desculpa, eu confirmei que a análise do Dr. Carlos perfeita é realmente um processo de grande relevância no âmbito como um processo para assegurar ou para parar a violação ao direito de liberdade pessoal. É através do habeas corpus que acabamos tendo um processo especial, urgente, para que uma pessoa que teve a sua liberdade restringida possa ganhar sua liberdade novamente. O habeas corpus é um processo que visa questionar a legalidade, né, da detenção ou da restrição da liberdade, não somente a detenção. De fato, o habeas corpus não se limita ao processo crime. O habeas corpus é um instituto geral relevante no âmbito da liberdade pessoal e tal pode vir ser utilizado em outros âmbitos ou em outros ambientes que não o processo penal. Como exemplo, não sei se os doutores e doutoras têm conhecimento, alguns meses atrás, uma estrangeira que entrou no Timor, uma senhora estrangeira entrou no Timor e foi condicionada a ficar na quarentena, tal como designado pelo governo, e ela fez um pedido de habeas corpus. E, neste caso, o habeas corpus não teve sucesso, foi indeferido, né? Deferido quando aceitam, indeferido quando não aceitam, foi indeferido, mas o indeferimento não foi porque o habeas corpus não era relevante. O indeferimento foi porque não havia substância, né? Quando foi analisar a substância, considerou-se que não teria sucesso. Eu dei ainda alguns exemplos quando é que se poderia usar habeas corpus fora do âmbito do direito penal.
dando exemplo de imagine um professor que decida prender uma criança por ser indisciplinada numa escola, tal poderia ser uma justificação, é uma restrição à liberdade da criança. Outro exemplo poderia ser, por exemplo, um membro das forças da FFTTL, que tem como um castigo disciplinar uma instrução de que não pode deixar a localidade do quartel durante um mês, por exemplo. Tal poderia ser também uma situação possível de se solicitar um habeas corpus. É verdade que, no caso em Timor-Leste, o habeas corpus é utilizado principalmente no âmbito do processo penal, mas não se limita ao processo penal. Diak? Filolas Diak, kita carro português roteto. Diak. Ramos gosta. Ao coça reclama, de gosta. Ok. Vamos para frente, tá bem? Continuamos. Ok. Uma pergunta. Tá bem, doutora Sebastiana, sim, por favor. Obrigada, doutora. Desculpa, doutora. Eu não entendo muito a sua explicação. Eu acho que, na minha opinião, tem muito problema com os princípios, porque, na perspectiva de feminista e direitos das mulheres, como que diz? Quando a mulher tem mais direito para definir sobre, como se diz, o direito de autodeterminação, por exemplo, de direito para a escolha ou contracepção que usas para uma casais. E então, quando considera o crime, quando a mulher decidir para ter aborto, e então, no Código Penal, tem dois princípios de autodeterminação para a mulher, para decidir que a saúde na sua vida, e outra vez no aspecto de casais, ou talvez com as suas homens, as suas maridos, ou mães de seus maridos, e enfermeiros e médicos também têm outra opinião sobre esta decisão de direito das mulheres. E então, cobre de artigo 142, 43 no Código Penal, e somente autoriza de aborto sem, como se diz em português, aborto não é largo consentimento. Então, quando eu vou para aceitar, a doutora explica sobre o princípio de autodeterminação, expressão, decisão, e isto não é justo, doutora. Eu só queria sobre isso, obrigada. Doutora Sebastiana e doutores Roto, se os doutores... Ok, pergunta aos doutora Sebastiana, Hanesane. Se Karik ita aplica perspectiva e denepa, kata ita tem que lei restritiva, tu define no dar crime halokida. Nós, o insama Código Penal criminaliza aborto, banhira aborto relaciona o direito à autodeterminação, determinação anglásica, russi, feto sira, tu e sirania isi. Nós? Então, se Karik, praticamente a doutora Sebastiana questiona se Karik, criminalização do aborto, Laos, la viola medida restrição NIA, quer dizer, sai inconstitucional, também NIA baliu, né? Restrição na tabela permite, não dá necessário, não proporcional. Nós, doutora Idané, né? Agora, ok, hoje Ita começa lá os polêmicos, começa assunto interessante e complexo. Banhira, doutora Sebastiana, Banhira how menciona quando há crime, difamação, e daí moço se pergunta, mas nem a princípio Hansa,
Se taboto russo hau nia análise rasik e russi jurista barak, nebe iha Hanoi direito feto na perspectiva feminista, hau sei hatete, hau mos Hanoi katak la devia criminaliza aborto. Ainda não é los, hau la iha dúvidas, tuilolos, hau la iha dúvidas. La devia criminaliza aborto. Criminalização do aborto é desproporcional, certo? É desproporcional e laos necessário. Principalmente e a contexto Hanesan Timor. Exatamente Hanesan doutora Sebastiana Hatete. Banhira lá e acesso a medicamento, prevenção e sem rua, e para castigo ema, banhira ema sai e sem quase tatu Hatete, desculpa, boa turma lá los, né? Então, ainda tem que assegurar direito saúde reprodutiva, uluk, molok, e to questiona se bela errado crime calai. Então, los duni, ao concorda, atos por cento, e tabot sira bela errir os 8 anos, ao sempre hatete, o atida direitos humanos, bot seluk, religião. Os perspectivas de direitos fundamentais, Haurasic, sei Hanoi, criminalização do aborto, viola e mania de direito. E a América, sira consideraída, né? Tribunal Constitucional, Rússia América, Laos Hau Deit Macano ainda, né? Sira Hatete, criminalização do aborto, viola direitos humanos. E Harai Barak, e a Argentina, Sira foi determina ainda, né? Laos, doutora Bárbara, doutora Sebastiana, Caema 8 anos dentro, mas não ainda, né? E a Duni, posição claro ida, nessa, né? E a jurisdição nacional. Agora, se cara que trabalharei jurisdição internacional, Liu Nações Unidas, também influência política e também influência russa perspectiva inclui religiosa, mas área Cira, órgão Cira, Nações Unidas, seidal que inclui comitê russo seidal que atusai aturralo posição inequívoca, Hanesan Itaquadia Orin, Ka Hanesan Ida Konabadi posição de informação explica ainda, né? Mai Russi, órgão direitos humanos, Nações Unidas. Mas Cira Lató, aturralo, posição claro, né? E razão, cita estuda, Cirania discussão roto, Ninia razão, mac, também é influência 8 anos. Mas a jurisdição nacional, e a nível nacional, e Harai Barak, nebe questão ainda neba to Tribunal Constitucional, e Tribunal Constitucional determina, los duni, criminaliza aborto, viola direito humano. Também nia la cumpre ro regra siracá. Então, ita bele coco, cara que tabot sira hanoi temputoi hatimoatu ita coco halo fiscalização concreta ida baseia russo cliente ida e nebe retan acusação aborto ita bele coco. Los ita roto ema botona formado hatene criminalização de ba moço ro razão ro influência onhoi Russi, la mai ninia aspecto principal, la sai, garantia direito à saúde reprodutiva, russi feto, cidadania realidade, condição, acesso a método preventivo, e danelai. Ninia razão, itahatene nebe moço crime neba. Atu hatete laos também iha lei, iha timor, katak diak, né? Katak constitucional. Né? E também acontece, e timola iha lei bara que taladica sai ofendido, né? Dalaida ao colia hanesane 8 anos, cara lei balum inconstitucional, iha cara que pede bela questiona inconstitucionalidade, ai, ema balum russi governo sai riros los hau atete, ainda não é os problema ainda, né? Ainda não é normal. E o processo, mas normal, também a questão, análise, né, mas muda, evolui, sociedade evolui, e tá lá marca passo. Então, ainda não é normal, e continua a questiona. Hanesan Haurasi questiona. Banhira, Código Civil, Seidal reconhece, Hela Hamutuk, Mai Hau, e Timor-Leste, viola direitos humanos. Também a realidade, também a consequência. Minha sai discriminação indireta, raçoro feto. Mabe,
e daí halo parte husitania processo, e tania processo questionamento no da jurista, né? Sem Emma sair ofendido, né? Halo ita questiona, e daí é normal. Agora, dia que doutora Sebastiana, how hatamba ita botnia pergunta? Sim? Muito, certeza, muito. Tá bem, obrigado. Ok, agora em português e depois ita hakat. Ok. A pergunta da doutora Sebastiana, e vou resumir numa outra perspectiva, é se usarmos o mesmo parâmetro de análise, a mesma perspectiva de análise do direito da garantia à liberdade de expressão, no caso da criminalização da difamação, como é possível que o Código Penal de Timor-Leste existe o crime de aborto? Porque, considerando o direito da saúde reprodutiva das mulheres, a autodeterminação, e ainda reconhecendo de facto que não há um acesso amplo a métodos contraceptivos em Timor-Leste, a criminalização do aborto pode ser questionada como uma verdadeira violação aos direitos das mulheres. E a minha resposta foi também uma pergunta muito pertinente da doutora Sebastiana, uma consequência direta da pergunta do crime de difamação, né? Preocupa o crime de difamação, então mas preocupa o crime de aborto, Doni. É que, sim, há uma posição bastante forte, uma perspectiva de direito das mulheres, que o crime, a criminalização do aborto é uma violação aos direitos humanos, aos direitos da mulher. Esta posição existe em um número de jurisdições nacionais, inclusivamente, por exemplo, os Estados Unidos, em que determinou há muitos anos atrás que a criminalização do aborto viola os direitos das mulheres. Há muitos países que estão decriminalizando o aborto com base nesta perspectiva, que a criminalização do aborto é desproporcional e não é necessária, e viola, e por tal, não cumpre com os requisitos de uma lei restritiva e, assim, viola os direitos das mulheres. A Argentina, se não me engane, recentemente decriminalizou o aborto. Eu só fiz um pequeno comentário. A nível nacional, há posições muito específicas sobre essa questão, em muitas jurisdições. No entanto, a nível internacional, principalmente das Nações Unidas, ainda não tivemos a oportunidade de ter uma posição tão clara, comparando com a posição clara no âmbito da criminalização da difamação, certo? Em que o relator especial para o direito da liberdade de expressão é categórico, específico, não pode, viola. Ainda não encontramos esta posição tão clara na área da criminalização do aborto, pois da influência de perspectivas políticas e religiosas no próprio processo da determinação de uma posição clara. Mas a nível nacional, há que a criminalização que num curso como na área do direito, nós que não vão, e até todos os participantes, que não vão concordar com essa posição, e tal realidade é normal no âmbito do direito, não precisamos ficar ofendidos, faz parte do processo do desenvolvimento do direito e faz parte do processo da evolução do direito, certo? Então, é possível que nós sabemos por que o Código Penal de Timor-Leste tem o crime de aborto, e muitos de nós estávamos já trabalhando na área jurídica quando houve essas discussões, e é possível que com um pouco de tempo que vai haver uma mudança
nas diversas posições e que haverá uma possibilidade maior de questionar, numa perspectiva de direitos humanos, essa criminalização. E, por último, eu chamei a atenção que não é porque está previsto em lei que é automaticamente constitucional. É possível, apesar de não termos muitas situações em Timor-Leste, é muito possível uma lei ser aprovada e vigorar e, mesmo assim, estar contra a Constituição. Tanto é possível que é por tal razão que existem processos de fiscalização de constitucionalidade, porque tal é possível. E quando juristas como nós, até mesmo como eu, nós da JUS, ou nós todos e todas, questionamos, é importante que os governantes não se sintam ofendidos com esse questionamento, porque faz parte do processo democrático e faz parte da evolução do direito. Diak, falei bonito? Sim. Emma la sente ofendido? Claro. Claro, obrigada. Estava dando uma sussara oito ato coreco no assunto sirané, né? Doutora Sebastiana, a minha hatete em inglês, put me on the spot, né? Mas, Diak, ok, obrigado, vai ter boa sirenia compreensão. e compreensão e abertura, né? E na cloque, hanesanema kita seira sistema jurídico nebe dia cristã e futuro. Ok, Itahakat, doutora Angelina quer dizer alguma coisa? Ok, doutora Angelina e depois Hakat. Faz favor. Sim. Queria falar, posso fazer um comentário sobre a explicação da professora? Claro! Liberdade de expressão, doutora Angelina. Obrigada. Só queria dizer que, como a pergunta da doutora Sebastiane, o comentário da professora, que não pode criminalizar o acto de aborto. Isso é uma questão que está sério também em Timor-Leste. No ano de, não sei, em 2007, 2008, às vezes que o Ministério da Justiça quer aprovar essa lei de aborto, mas não conseguiu. Mas se quando fazer essa lei, então podem dizer que está violar o direito à vida, como está previsto no artigo 22. 29 da Constituição hereditária, direito à vida. Então, o aborto, o embrião também tem a vida que crescer e desenvolver. O recém-nascido também tem vida, por que matar? Mas é uma questão para debater, para trocar ideias. Mas isso é que eu não concordo, mas é inconstitucional. Não é inconstitucional, para mim não é inconstitucional, porque um artigo que define e defende sobre a vida. E os direitos humanos também falam muito sobre defender a vida. Por isso deve respeitar. Se as pessoas não nascem como um jovem, mas deve ter o processo. Através do embrião, das recém-nascidos, tem bebê e depois cresce e desenvolve. O embrião também tem vida, depois cresce e desenvolve e cresce. O recém-nascido também. E isso é que hoje a professora disse que é inconstitucional. E outra coisa que a doutora Sebastiana questiona sobre o direito do princípio da autodeterminação, sobre o princípio de restrição. Eu acho que está a confundir alguma coisa.
porque o direito, o princípio de restrição não é para restringir o direito de direito privado, direito subjetivo. Não é uma restrição de direito subjetivo, porque, como diz no princípio princípios gerais do direito penal, teoria diz que nulo crime, nula pena sine lege stricta. Isso é a teoria legal, é o princípio da legalidade. Isso significa que quando haver um crime, deve definir na lei como homicídio. Exato. Então, por exemplo, homicídio, então, quem matar as pessoas é homicídio, é crime porque está definido na lei. Isso é que significa que a restrição não é restrição, é restringir o direito subjetivo, mas é restringir os atos que consideram como crime previsto na lei. Isso é que eu iria fazer um comentário. Obrigada. Obrigado pelo comentário. Doutora, na verdade, todos apreciamos um debate e podemos continuar esse debate outro dia. A questão posta pela doutora Angelina principalmente a pergunta jurídica, quando é que começa a vida, certo? Que não vamos entrar nessa discussão agora, mas que há perspectivas jurídicas diversas dessa questão, certo? E não estou dizendo que em Timor-Leste não é considerado, e o Código Civil diz que é considerado a vida no momento do embrião, mas em outras jurisdições nacionais, a consideração do momento da vida é diversa. Então é um pouco essa questão. E o que eu estou dizendo é que cada um possa ter que nem opiniões diversas e interpretações diversas, certo? Sempre quando há essa questão da proporcionalidade, sim, ao mesmo tempo uma pessoa pode dizer, não, esse aqui é mais alto que o outro, a outra pessoa pode dizer que esse aqui é mais alto que o outro. Isso acontece. E por isso que essas questões são sempre de grande complexidade, certo? Então, não é tão simples. Sim, realmente, eu sou muito simples, né? Em 5 minutos, uma questão que demora-se dias para se debater. Sim, então realmente não é uma questão tão simples. Uma coisa sobre a restrição. A palavra restrição quer dizer sempre o limite. Então, no direito penal, nós temos restrições diversas. Nós temos uma restrição, como a doutora disse, a restrição de uma conduta e a restrição de um direito humano quando se pune uma conduta. Então, são 2 tipos de restrições. É engraçado essa perspectiva. Então, a doutora Angelina chamou a atenção a perspectiva da restrição de que o direito penal proíbe certas condutas. O que eu estava tentando prover é que o direito penal, ao proibir as condutas, eles também restringem os direitos das pessoas. Então, as restrições existem em todos os lugares, mas no caso, numa perspectiva de direito humano, nós estamos falando sobre a consequência, a criminalização como mecanismo de restrição do direito humano. Mas sim, a doutora Gina, sim, eu acho que nesse caso estamos todas corretas, só com a perspectiva diversa da restrição. Uma é a restrição ou proibição da conduta, e a outra é a perspectiva do regime jurídico da restrição dos direitos humanos. Quando se proíbe uma conduta, qual é essa consequência numa perspectiva do regime dos direitos humanos? Certo? How traduz para tetum? Lalais? Hanesan doutora Angelina, minha ratoni minha opinião o enseluk, tu que ida nebe how rasik rato e doutora Sebastiana rato, quando a questão se cara que criminalização aborto viola mania direito humano,
também sai restrição, né, valio, nem requisitos, né, lei prevê. E doutora Angelina lá concorda, né, Hanoi encata com perspectiva ita e li Russi aborto ita coco protege direito mores Russi embrião, Hanonema que legítimo atuita pune halo punição barra halo relevante. E doutora Angelina mos haremos perspectiva, né, how gosta para direita começa a questionar bara que né que faz. Tudo itania aula funciona. Usa perspectiva cada que foi restrição, usa direito penal. Bahira ita criminaliza, ita bando emania conduta, emania hahalok. E danemos sai, e danema parte russi princípio russi direito penal. Cada bando ema atu halo boa truma, atu restringe emania ação, nós e baseia by né how for hatandeit katak ita katak iha uluk nanai how reconhece how nem explicação bada para mate quando a questão iha 5 minutos minuto lima colia quando a botida nebe complexo los nebe bye han fulan ato discute mabe iha jurisdição nacional balon sira prevê definição quando a Banhira Macmores existe, sem a pedra né? E a perspectiva seluk. E cusliu questão ida, mos nebema sempre questiona, né? Mas sempre levanta Banhira halo discussão quando a criminalização do aborto. Mac questão nebe doutora Angelina levanta. Katak Italabele Katak Mores Rahu Russi Concepção. E sempre discussão moço Banhira Mac Mores Rahu. Mas beida nela os assuntos né beida se discutinar o que ia tenia aula né. E além de né, vamos refere Katak rodeia foi restrição ita colia e direito penal nia ideia nessa bando restrição ita perharemos perspectiva rua atubando é mania hahalok. Então, crime ida bando é mania hahalok. Mas bemos, os perspectiva de direitos fundamentais, criminalização russa hahalok, mos resulta restrição é mania direito. Então, icusliu, itahare perspectiva restrição russa, visão rua. E bem direita questiona pode ser né, mas que relevante tudo vai itania aula. Hawatu haba, icus também direito penal nuda restrição de direitos humanos, mac e princípio roto, princípio legalidade, princípio tem que ir criminalização conduta específico, labele aplica analogia, princípio sirane roto, linha fundação, mac restrição de direitos humanos. Então, eu se tem aula e tá forraca de da bacoto, a tuita e a visão sistemática baidane. Eu sei Hanoi, doutora Sandra Silvestre Raul inaugural nia hatete. Nia rase hatete iha timo, banheireta halu tenia formação hanessa né? Dia que tuita e a visão sistemática nia. OK? Dia, podemos passar? Continuar? Ema roto dia? OK, lá ia Maíra ofendido. Obrigada. Não. Obrigada. Ok, pergunta para vocês, para os doutores e as doutoras, ok? Quantos instrumentos jurídicos existem em Timor-Leste no âmbito do direito penal? Sema Cocosic. Quantos instrumentos, quantos diplomas legislativos existem em Timor-Leste no âmbito do direito penal? 1 a 5, 6 a 10, 10 a 20, 20 a 30, mais de 30. Por que eu pergunto isso? Muitas vezes, nós pensamos somente no Código Penal e Código de Processo Penal. Certo? Até mesmo, eu vejo sempre, até mesmo os juristas, muitos juristas, incluindo os da JUS, muitas vezes só carregam os dois. O Código Penal e o Código de Processo Penal. Desculpa, há muitas mais leis relevantes ao
âmbito do direito penal do que essas duas leis. Agora, se os doutores e as doutoras tentam adivinhar quantas, entre 1 a 5, 6 a 10, quantas? Sema Cocosic. Mais ou menos, lei Hira, Iha Timor-Leste, legislação Hira Mac, relaciona a direito penal. Doutor Osito, Cocosic, Carratene Lolas. Por favor. Doutor Rosito. Boa tarde a todos. Boa tarde. Atir hamnya hatene legislação serve anu dari âmbito direito penal nya makanya sang lei das armas brancas yang belamos direito tributário, lei tributária. Ok. Então, essa lei tributária. Sim. O Código Penal ou o processo penal. Ok. Então, mais ou menos Lima Canem. Mais ou menos Lima Canem. Doutor Carlos. Violência doméstica, lei anticorrupção, arma branca, branqueamento capital, tributária. Ok, então mais ou menos 5. nem Tossanulo. 5. Doutor Eduardo. Idatan. Cocosic. How sick is it? How annoying is it? Crimes ambientais. Ok. Albele Forratan, eu posso dar a resposta? Bela. Nós temos quase 30 leis relevantes no âmbito penal. Quase 30. Agora, ami emadia para mate, ami ralo compilação balei sirahoto. Então, sirahakara aqui, recesso? Ami ralo, fizemos uma compilação, uma coletânea de todas as leis relevantes, serviço bota, relevantes no âmbito penal, ok? Eu vou, logo depois da aula, deixa eu só share com os doutores, logo depois da aula, vou partilhar com os doutores e doutoras, mas só para ter uma ideia, nós temos as leis, olha, a pergunta foi, a lei no âmbito penal, não é só as leis que determinam crimes, certo? Ok? Nós temos a lei contra o tráfico de pessoas, branqueamento capitais, armas brancas, foi referido, ilícito de drogas, crimes de assarbamento e especulação, crimes de pesca, lá os crime ambiental, crime ambiental e Código Penal, crime de pesca. Depois, não podemos esquecer as leis processuais, proteção testemunha, regime especial caso terrorismo, execução penal, indulto da pena, registro criminal, cooperação judiciária internacional. E depois, por virtude do artigo 9 da Constituição, nós ainda temos um número, quase 5 ou 6 leis que foram integradas no regime jurídico do Timor através da ratificação de tratados. Então, nós temos ainda um número de convenções internacionais relevantes e que já foram ratificadas e, por tal, já integram o ordenamento jurídico nacional. Então, nós temos todas essas leis, página RAT, 4 páginas de leis nacionais, internacionais, específicas,
se eu posso dizer leis puramente criminais, como o Código Penal, Código de Processo Penal, leis mistas, como é o caso lei da violência doméstica, lei da corrupção, contra a corrupção, são leis mistas. Por que mistas? Porque elas integram normas de natureza penal, quer material ou processual, mas também integram outras normas, quer de natureza social ou de até mesmo de administração, de competências institucionais. Nesta lista não estão incluídas as leis em relação às instituições. Então, não incluímos a lei da PNTE, o Estatuto da PNTE, o Estatuto do Ministério Público, estatutos não incluímos. Tal são as leis relevantes aos órgãos de soberanias e às partes processuais. Não incluímos isso. Incluímos mais as leis mais específicas no âmbito do direito penal e processual penal. Inteto. Ok, hau russo, atuita pode ser assim, lei hira, mais ou menos, nebe Timor-Leste iha teona, iha área penal, e pode ser a minha colega Balum, identifica Hat, Lima, nem Rito, Mave, Tui, lista, dafta, nebe Amihalo, nebe Hanessan recolhe lei Sirahoto, iha basic, 30 leis, lei Sanulurecem tolo, nebe relaciona, ba âmbito penal. Lei Sirané, composto, forma lista idané, lei nacional, nomos lei internacional, nebe integra sistema nacional, liu russi, artigo CIA, Constituição, nebe prevê a recepção, integração do direito internacional, IRA, enquadramento jurídico nacional. E depois, Hanesaita pode ser a Hare, repete lista, depois a Misei facilita a lista aí, né? Vai tá pode ser. Lista inclui lei Oin laws, nebe dalaruma itala Hare, sirahoto hamutuk, e a mihalo compilação ida, com a lei sirahoto. Tambasane atuhalo itania tu comenta date, somente para comentar, um curso como o nosso e o esforço que a JUS fez de recolher essas leis é essencial e é necessário regularmente, porque as leis vão sendo aprovadas e uma lei muda outra coisa. Por exemplo, a lei da anticorrupção é a 6ª alteração ao Código Penal. Vamos perguntar, as outras 5, onde é que estão? Certo? É a 6ª alteração do Código Penal. Revogou artigos do Código Penal, que já não são mais aplicáveis. Desde a partir da entrada em vigor da lei anticorrupção. Então, esse processo de se atualizar as leis, atualizar o sistema, o regime jurídico, o enquadramento jurídico, é um processo essencial, certo? E um presente boto, rusidius, baita bot será. Lasca lá. Oinsa, comentário. Lalais dates, também tinha tempo. Algum comentário sobre isso? Hakfoda Coituan, número de leis? Um pouco surpresos, quantas leis, muito mais que imaginávamos. Não? Ok. Então, depois da aula, colocamos toda essa lista acessível para os doutores. Se os doutores, é possível que nós perdemos alguma coisa. Eu vou olhar de novo a tributária. Que eu saiba, a tributária não tem crime. Que eu saiba, a tributária tem contraordenação. Mas eu posso estar errada. E vou verificar. Tá bem? Você verifica se cara que lei tributária prevê crime. Se Raula Sala, lei tributária prevê contraordenação. Então, pode ser assim, até na contraordenação, nebetor refere, nia hanesan crime que quan, crime bada quan, nebe lá,
nia lato crime, mas bem nia sai redação reprovação, mas bem perspectiva administrativo, mas bem how se verifica, tá? Doutores rua identifica cara que how maxala, pede acontece. E tá processo ida redação né, compila roto hamtu que lá os processo ida não é fácil, né? E aquela comentário ruma com a baida né. Right? Ok. Se houver de russo, se eu posso pedir, nós temos 5 minutos. Se eu posso perguntar para os doutores, em vez de continuarmos, se eu posso perguntar para as doutoras e os doutores, como é que pensam que Itabotsira Hanoi Katak carro liang rua hanesane parece mecanismo diak ou insa? Se itai 5 minutos date, how em vez how quando ela lais buat uma phone, how prefere how rona Itabotsira nia feedback Itabotsira nia Hanoi? Parece diak? Se ajuda? Sente bula coituã? Cao insa, por favor. Comentários balam. Urua katoda senaton. Sema hakarak. Doutora, se doutora. Opa, desculpa. Doutor Carlos, depois doutora Marta, desculpa. Sim. Obrigada. Doutora, se Belecari ita domina a língua portuguesa, tamba até a centro de formação, ita lá tem que botar meu língua portuguesa, se Belecari domina a língua portuguesa, se ato halo facilita de balu maksud confusão ou compreensão balu, bela aumenta teto então. Maknait, obrigado, doutor. Ok. Então, ita pode hanoi ato Lalika repete roto, mas becari que dúvidas, mac, é uma foto de dúvidas? Sim, doutora. Assim. Tá bem. How say hanoi, colega Siras, doutora Marta. Sim, doutora. Dia, tama explicação em português, depois repete reteto. A me senti também bele ajuda a mim, também a mim em português urungai, ba colega Seluk a me la preocupa. Bele continuação em português, mas a mim precisa ter, também a mim em português agora se urungai. Por favor, obrigada. Mas bem, doutora Marta, pode hanoi sei, pode minha português pede sair dia clio, banheira, qual é português depois teto? Mas aprende português tempo hanessa? Sim. Sim? Sim. Ok, tá bem, obrigado. Sim, comentário tanto, doutor Júlio. Dokter Honai be dokter nebe Honai ita halo tetu português e depois tetu ne dia kalau tambah ami la halo curso português claro Honai ne dia para atu conhecência em termos de tenha formação direito né nomos ami ne língua e depois liliu língua nebe atu usa baia kenar profissional para futuro nebe Hanoi how sucede atu mantém mas how Hanoi lá precisa traduz literalmente cada tópico nebe doutor colhe ali em português mas be colhe depois de explicação doutor halo de resumo para pontos importantes nebe maka ia nebe aliante tu lá precisa traduz literalmente o que queres. Obrigado doutora. Ok, obrigado doutor Júlio. E doutora, só queria perguntar com você e como é você? E você pode ser cobre os touros de apresentação nas 2 horas, né? E então, se você puder ser cobre os touros de apresentação nas 2 horas, por mim eu acho que deve mais tempo, não é? Deve mais tempo, mas se limite de apresentação, o número de slide, número de PowerPoint, páginas que é mais presente nas 2 horas quando estou a falar em português ou falar em teto, então vamos rever isso e depois podemos avançar mais cedo, mais às 3 horas da manhã até 5 horas, e depois eu acho que a doutora Hernani está na grupo, não é? E a minha sugestão poderia usar a legenda do título. Ok. Mais prática, encoraja mais mulher para praticar, falar em
falar em português. Sim. Obrigada, doutora. Sim. Obrigado. Doutora Dilália. E depois doutor Halu Hassamaksus, doutora. Doutora Dilália. Sim, obrigada. Obrigada. Tu iraunia noin katak maneira nebe que agora da usa ba língua português depois kahurituan ho poteto ne dia tama bele ajuda ami nebe que hanesa português sidau ami sidau bele. Obrigada. Ok. Obrigada. Então, ok. Então, dia, how contente? Nós tuni italabele retam buat roto, vai nebe uma roto gosta, mas parece positivo. How compreende a ideia, how se rala nesse neto de aula rua catolo, how coco literal oituan, depois how começa a acelera. Mas depois liu o teto, né? Então, how nia hanoi nesse ne atu qualia nenei coituan, how qualia nenei que loituan em radiam português. Nós atu reafirma liafuan sira nebe los. Nós então qualia nenei coituan taba how nia hanoi mos emabarak nebe qualia português, ho tabot sira mos qualia lais liu e ho logat macas liu. Então how coco hatun logat oituan lá dentro da bot sira hare e halo nenei coituan. E depois tetum e a futuro a partir desse halbele tetum halais 8 anos. Nós então tetum halo resumo badak e halais e sempre tem a oportunidade de russo perguntas sira nós. Ok. Hoje sai nesse experimento. Ok. How tem da pode ser para latomina tetum, latomina português, mabe how fia katak. E também se ele compreende a matéria, las hoje, mesmo que lá domina português. E se começa tilum, se começa sai mama liu balia em português, los? Então é importante. Ok. Então continua nessa, né? Ok. Depois de ter aula, how completamente cola em tomate, uma bela batida. Tá batida e dané how tem que honesta privilégio batida. Nebe hau reta e hau sentemos toda ainda nebe hau cai e acabas nebe queria teto no português compreendimos então sempre pronta tu farre roita botsira idané. Ok, a tu tem material balon, alguns materiais da semana passada já estão na aula no Google Classroom e vamos adicionar os outros. Eu peço para que os doutoras leiam o material, por favor. Tá bem? Por favor, lê sempre o material. Porque uma vez que participa da aula, lê o material, eu acredito que os doutoras já não se esquecem. Já está 20 anos, e me barracoi ao perigana aí me serra na lugar aula ida nessa né nós imagina ainda né então ralo favor lê mesmo que o curso de formação jurídica parece ser atrasa 8 anos teste a minha compreensão a me ser qual correta clarificação 8 anos minha compreensão que taxirá ter também a situação corona mas se sei lá continua ralo agora imediatamente processo seleção. Mas B parece ser formação, de não é. Então quer dizer, vantagem aí da maíta, for para ita tempo de 8 anos tu estuda. Mas B depois você coloca o bucate, né? Tá bem? Vou tentar identificar melhor as questões, as declarações públicas do diretor do Centro de Formação Jurídica no que diz respeito o início, a continuação do processo de seleção para os cursos e o início da formação. Ok? Macnenet, por hoje é só. Agradeço o tempo e a participação dos doutores e das doutoras e até quinta-feira. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, doutora.
Obrigada. Desculpa, Sebac Russo pergunta, quem perguntou? Carlos, Fez uma pergunta. Carlos. Doutor Carlos, sim. Quando vai a matéria escrita, quando vai acordar, né? Rautau e Renebá. Assim, né? Essa referência, né, doutora? Referência, o local ratete, Rauseital acordam ida Russi Portugal, nebe e juiz nialara nia discute lolos e caso concreto ida, diferença entre dolo eventual e negligência consciente. Então, ida neba sai exemplo ida nebe a me recolhe, a me sente pede sai relevante baita botsira. Nessa referência. Roto nessa referência. E me ita botsira segura loron le tá hansanulo hanesane. Nossa, vai. Hanesane, house aumenta material balon específico para aula e depois material adicional balon. Ok? Ok. Roto falo ita sai matéria clio. Nossa, vai. Ok, obrigado. Obrigado. Roto. Obrigada, Rauma. Corona Rio. Muito obrigada, doutora. Ok, obrigada. Adeus. Obrigada. Obrigada.